Agora, quando a gente vai pensar no jejum intermitente, vamos falar disso Sim. daqui a pouco, que é uma dieta não dieta, né? Na verdade, ela entra como uma restrição calórica, só que de um formato de tempo de restrição de alimentação. Então, por exemplo, para a galera entender. Quando eu fui dar aula em Dubai, os caras estavam no mês do Ramadã. Então, eles só comem depois que o sol se põe, a partir das 18. Então, 2.000 calorias, ele comia das 18 às 2 da manhã. Só que era 2.000 calorias, ele não ultrapassava o teto. É por isso que tem aqueles doce turco que é tão, Exato, tão calórico. Então o cara, tipo, teoricamente, tem janela de alimentação e janela de jejum. Então, na literatura, a gente tem, por exemplo, em trabalhos científicos, o tradicional é 14 a 16 horas sem comer e de 10 a 8 horas comendo. Só que para funcionar, o princípio básico do controle calórico tem que estar dentro da janela de alimentação. Não é o tempo que você fica em jejum que faz você emagrecer. É o quanto você come de caloria na janela. Então não adianta você matar as 2 pizzas de 6.000 calorias e fazer 20 horas de jejum. Não vai adiantar. Sim. Então o princípio é que a galera tudo acha que não, fiz 2 dias de jejum. Eu falei, cara, e o quanto que a restrição calórica, a restrição de tempo de dieta, sem comer, ela pode gerar problemas na dieta? É o tipo de pessoa que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, eu tenho médicos que fazem plantão em São Paulo. O cara não tem como fazer 6 refeições por dia. Não tem tempo. Então eu falei, por favor, me faz 3 refeições. Então o cara quebra o jejum meio-dia e a última dele é 22. Então ele tem 10 horas de janela alimentar em 3 refeições. Perfeito. Então eu tenho que fazer 2.000 calorias no nosso exemplo calórico, eu tenho que colocar 2.000 em 3. Dá um pouco menos de 700 calorias por refeição. Mas assim, ele fez 3 vezes o valor calórico dele. Aí o tempo de restrição depende da pessoa. Lá nos Estados Unidos tem um amigo meu que faz dieta do guerreiro. Ah, sim, muito famosa. 20 horas em jejum, 4 horas comendo. O cara só faz 2 refeições, cara. Ou uma só gigante. Sim. Entendeu? E esse tipo de restrição muito longa, ela pode gerar algum distúrbio? Olha, quando bem organizado, imagine que o cara que faz um tipo de dieta dessa já é o estilo de vida dele. Então ele já tem um treino, ele já sabe como é que funciona essa dieta. Uma pessoa aleatória, nunca fez uma dieta e ela faz uma restrição muito grande, pifa o cérebro e ela começa a entrar naquele spinning de tipo, não, preciso comer, aí à noite abre a geladeira, sonâmbula. Então assim, tem que fazer o correto na restrição calórica para não gerar esse tipo de descontrole alimentar. Esse é o problema de um jejum desorganizado, na verdade. Então, mas mesmo ela fazendo um jejum, ela precisa ter uma dieta montada ali na hora de executar. Porque o que eu vejo que o pessoal faz é vagabundagem, né? Sempre a vagabundagem. Assim, vou fazer 20 horas de jejum, nas 4 horas eu como o que eu quiser. Entendeu? Sim. É sobremesa, pasta de amendoim, é não sei o quê, papapá. E não é bem isso, né? É pra seguir uma dieta ali nesse... Na técnica de fazer dieta, como a gente já falou no começo, tem que ter a restrição calórica. Perfeito. Então, a restrição calórica tradicional versus jejum intermitente nos trabalhos científicos, você não vê diferença de efeito. Os dois funcionam. Ok. Só que o como vai aplicar e em quem vai aplicar é a diferença. Eu vejo o que eu vejo, por exemplo, na dieta do guerreiro, por exemplo, a gente nem tinha colocado aqui, mas a jejum intermitente leva a dieta do guerreiro, né? A dieta do guerreiro, ela pra perder gordura parece bem interessante, as pessoas, né, que têm uma certa tendência a comer mais em refeições, mas e pra ganhar massa muscular, esse tipo de dieta? Porque você concentra muito num ambiente só. Quando você coloca o treino, quando você coloca a dieta... Tem que se conversar muito bem, porque às vezes a pessoa ela coloca o treino dentro da janela alimentar. Tipo, seria mais condizente pelo glicogênio muscular. Então ela almoça, toma um café da tarde, treina e faz um jantar. Então ela treinou dentro da janela. Tem gente que faz o contrário, tem gente que faz o rolê do jejum, treina antes do almoço e depois almoça, quebra o jejum depois. Sim. Então eu não consigo falar o que é melhor, porque vai depender da pessoa. E outra, muscularidade, capacidade de treino. Agora, vamos fazer um parâmetro. A galera fica brigando na internet que não perde massa magra e tal, mas assim, um bodybuilder, ele faz um off-season em jejum intermitente?
Jamais. Você entende? Não é tradicional para hipertrofia. Porque o músculo precisa de um pace alimentar a cada 3, 4 horas de aminoacidemia, de glicemia. Já é difícil ganhar massa magra no normal. Fazendo um jejum intermitente para ganhar massa magra, até você ganha, mas é um negocinho pífio. Então o tradicional é a cada 4, 3 horas comer, por isso que o bodybuilder come 6, 7, 8 refeições por dia, que é muita caloria. Agora, um cara quer inventar uma dieta hipercalórica no jejum intermitente, não é condizente, Não vai não rolar. bate, não bate. Interessante falar isso, porque às vezes as pessoas querem fazer essa união de coisas do jejum intermitente com o ganho de massa muscular, que já é difícil. Sim. Né? Então são coisas que não combinam no geral. Eu não posso falar que não vai funcionar. Não, assim, eu tô falando que é o melhor cenário. É, o cenário. Aqui a galera quando fala assim, não, funcionou pra mim, não é um controle científico, né? Tipo, não. é aquela coisa, não, pra mim funciona e tal. Então não dá pra acreditar porque o cara não controlou a avaliação física, o cara não controlou quanto que ele ganhou, ele não sabe variáveis pra comparar ele contra ele mesmo. Sim. É da boca pra fora na mesa de bar. Não dá. é o mais adequado, Exato. então. É melhor Então, a gente partir para outras estratégias dietéticas mais equilibradas, né? Porque o jejum intermitente é um negócio que vai muito para um lado, né? É como eu falei, tem gente que, cara, o cara quer comer menos no dia, só que ele quer viver a vida dele, tipo, com menos trabalho de fazer refeições no dia. Então é um candidato. Um médico, um cara que trabalha no SAMU, que vira tempo, ou as pessoas que realmente trabalham em chão de fábrica, que tem um tempo muito grande entre uma refeição e outra. Então, assim, é muito da vida da pessoa. Eu não vou forçar a estratégia. Mas se o cara fala assim, não, eu tô acostumado a fazer jejum, eu quero comer só 3 vezes por dia, beleza. A minha obrigação é calcular para ele. Agora, se ele começa a melhorar o treino dele e quer aumentar a massa magra, fazer 4 refeições em comparação com 3 fica melhor pro músculo. Sim. Porque a cada 4 horas você tem ali 20, 30 gramas de proteína para manter aminoácidos plasmáticos para o músculo captar e sintetizar músculo novo. Tem algum tipo de perfil que não pode fazer jejum intermitente? Vamos supor, um cara que tem uma ansiedade muito alta, que tem uma questão de um trabalho sob pressão muito alto. Eu vejo que o jejum intermitente, quem faz, por exemplo, durante o dia, que vai comer só de noite, por exemplo, vai fazer essa janela de noite, depois das 17, 18 horas, eu vejo que essa pessoa fica muito irritada e muito propensa a ter aumentos de sensação de ansiedade, por exemplo, de uma ansiedade partir para um pânico, sabe? Alguma coisa do tipo. O que a gente vê é que, assim, colocar todo o valor calórico da tarde para a noite não é tão saudável. Quando coloca, assim, obesidade, sobrepeso. Que quando você come mais de manhã e no almoço, você come um pouco menos à noite, não corta, mas você distribui a sua refeição, a caloria mais durante o dia, é melhor para a saúde isso. Perfeito. Até para longevidade, já tem estudos mostrando. Então, assim, concentrar tudo à noite não é tão saudável. Vai funcionar para restrição calórica, sim, mas assim, pensando em longevidade e saudabilidade, se você distribuir ao longo do dia, é melhor. E o ponto que eu sempre bato na clínica é que à tarde é que a galera erra mais. Então faz um almoço grandão, fica rotando a tarde inteira porque comeu muito no almoço, pula 4, 5, 6 horas. Quando você pula esse lanche da tarde, à noite o cara perde a mão. iFood, pizza, e tem armário lá e come o bolinho da filha. E, tipo, o cara, ele janta antes de jantar. Entendi. Entendeu? Ele chega com muita fome, porque é trânsito, estresse, e a adrenalina dele cai quando ele tá em casa. Certo. E aí vem o comfort food, comida de entretenimento, gostinho, dopamina, serotonina. Então, o cara fala assim, agora eu mereço. E ele acaba com a dieta à noite porque ele meio distribuiu errado. Sim. Então, eu tento forçar o cara a comer bem à tarde para ele não ter esse problema à noite. Sim, perfeito. Tem algum benefício que a gente vai falar assim, não, o jejum intermitente, isso aqui é imbatível. Tem um benefício que o jejum intermitente tem é esse e nas outras dietas não tem. Por exemplo, quando eu fui para Dubai dar aula que eu falei, eu aprendi quando os caras estavam no jejum, que eu uso no meu final de semana quando eu vou comer com meu filho no portal do final de semana. O portal do final de semana é ótimo. Né? Então, como assim, Felipe? Não, pensa comigo. Matematicamente, você tem 4 refeições e 500 calorias. Até tem um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Eu tenho a dieta na semana e a dieta no final de semana. Então, vou pegar aqui, ó. Que tem um vermelhinho aqui, ó, final de semana.
Então, na semana eu tenho uma dieta tradicional distribuída que o Nutri passou. Então, você tem 5 refeições de 400 calorias, você tem 2.000 calorias. Só que no final de semana, você quer sair com a sua esposa, ou eu vou comer com o meu filho. O que eu faço? Eu jogo 3, um pouquinho menor, e à noite eu jogo uma grande. Beleza. Você faz uma compensação. É um cartão de débito ao invés de cartão de crédito. Pré-pago. Assim, a galera critica, mas de forma muito mais simplificada. Você tem um budget, o orçamento do dia. Perfeito. Como é que você organiza ele ao longo do dia? Não tem como você passar isso pro dia seguinte. Então você tem que tirar o pé do dia para jogar um valor calórico maior à noite. Se esse valor for muito maior, às vezes a pessoa faz um jejum intermitente, ó. Sim, fica muito tempo sem comer. Almoço, lanche da tarde e a última vale 3 refeições. Certo. Tipo um churrasco. Perfeito. Um casamento. Então eu ensino meu cliente a ter essa autonomia. Tipo, cara, você não vai pesar comida no churrasco, você vai chegar na autonomia e falar assim, bom, à noite vai ter uma festa da hora. Uma festa legal. Então eu vou segurar a caloria do dia, vou comer proteína controladinho, vou tirar o excesso de gordura e carbo, colocar e mais vou deixar vegetais. E vou colocar mais caloria à noite. Só que a ideia é manter as 2.000. Então esse ensinamento, a galera vive bem na sociabilidade. Perfeito. Esse jejum intermitente funciona.